Vamos abrir a palavra do Senhor, onde será baseada a mensagem dessa noite, no livro de Êxodo, no capítulo 14, no versículo 10. Êxodo 14, 10. Hoje vamos falar sobre um beco sem saída. Êxodo 14, 10. Diz assim a palavra do Senhor: E chegando a Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Vamos agora pedir que Deus venha falar conosco, através da palavra, e aí vem um pedido: por favor, não saia do seu lugar, aonde você estiver. Esse é um momento importante, não viaje para outras lives agora, fique comigo até o final, porque eu sei que Deus tem uma palavra ao teu coração, assim como tudo que já aconteceu nesse culto, Deus falando aos nossos corações, e esse é um momento importante. Então preste atenção aqui. Você algum dia já viveu em uma situação difícil? E é interessante que quando a gente olha um momento crucial, a gente gosta muito, eu, por exemplo, gosto de assistir aqueles filmes de suspense, daquela coisa, um estilo Rambo. Por falar em Rambo, um dia eu achei muito interessante que assistindo, eu não sei qual Rambo era, se Rambo 4, 15, 20, alguma coisa assim. Mas eu falei, agora é o final da vida de Rambo, porque ele estava em uma vala, é como se fosse um deserto, não tinha nada ali, ele estava numa vala, ele e outra pessoa, e aí tinha um exército inteiro, e literalmente era um exército mesmo, com bazuca, com canhão, com granada, com fuzil, e todo mundo via, agora Rambo vai morrer, não tem como o Rambo sair dessa situação. Rapaz, aí de repente, Eliane, o Rambo começou a lutar, e pegar a metralhadora dele, pá. Eu falei, gente, é só jogar uma granada ali na vala, acaba tudo. Mas o Rambo conseguiu vencer o exército inteiro. Eu falei, rapaz, o cara é bom. E é interessante quando a gente vê isso, normalmente os super-heróis é assim. Quem nunca assistiu Batman e Robin? Batman, principalmente quando ele está lá naquele lugar assim, no fio da espada, e Batman vai morrer, aí de repente ele fala uma palavra mágica: se eu pudesse pegar no meu bate-cinto, eu vou conseguir escapar. E ele consegue. Que coisa boa. Mas é interessante que a arte não imita a vida, como dizem alguns. Alguns dizem que, da mesma forma, a situação que acontece, por exemplo, no cinema, em Walt Disney, acontece também na nossa vida, e não é verdade. Porque muitas vezes também nós nos encontramos de uma difícil, e em períodos da nossa vida que nós nos encontramos em uma situação tão complicada, com adversidade, com aperto, com beco sem saída, e a gente não sabe o que fazer. Talvez nessa noite eu esteja falando com gente que está nessa situação, em um beco sem saída, e não sabe mais o que fazer, tenta encontrar uma solução para o problema que você está vivendo, e você não sabe o que fazer. Se encontra literalmente, quase literalmente, em um beco sem saída. E aí é interessante que quando nós vivemos nesse beco sem saída, a gente começa a orar e começamos a jejuar e a pedir: Deus, me livre desse beco sem saída, Deus, me livre dessa situação adversa, e a gente não consegue achar uma saída. Nós ficamos como Jó, lá no capítulo 16, no verso 15, e ele diz o seguinte: costurei versos de lamento sobre a minha pele e enterrei o meu rosto no pó. Salmo 6, verso 6 diz que eu estou exausto de tanto gemer, de tanto a minha alma gemer. Eu não sei agora como é que está a sua vida. Talvez você que está participando agora desse culto, entrou ali por um acaso e olhou e disse: espera aí, porque é isso que eu estou vivendo. Ou você conhece alguém que está vivendo nessa situação: olha aqui para mim, olha aqui. Porque eu sei que nos dias que vivemos, nós estamos preocupados, nos dias de pandemia e tantas coisas que estão acontecendo, nós estamos preocupados. Muitos estão doentes por causa da situação, da aflição que está vivendo, porque estamos temerosos, estamos aflitos, e a pergunta é: o que fazer diante disso tudo? Porque nós não somos o Rambo, nós não somos Batman e Robin,
nós não somos super-heróis. E aí a gente quer encontrar de alguma forma a situação, uma saída que nós estamos vivendo. Olha aqui para mim, o que fazer quando nós estamos em um beco sem saída? O que fazer quando nós estamos em um beco sem saída? Não há como não falar sobre esse assunto, esse episódio, sem falar dessa situação do texto ora lido. O texto que nós lemos fala de literalmente um povo encurralado como um rato numa ratoeira. Mas para entender melhor o texto, eu preciso que vocês caminhem comigo, voltem um pouquinho lá atrás, para a gente entender a situação aqui, tá bom? Preste atenção aqui, vamos voltar. Volta aí. Na época de José do Egito, José, lembra lá que José estava no Egito, foi vendido como escravo pelos irmãos, vocês lembram disso? E aí ele contou lá para Faraó, e aí contou dos sonhos, e aí Faraó mandou que chamasse a família de José, e a família foi morar no Egito. Os filhos de Israel, de Jacó, foi morar ali no Egito. E o povo então começou a crescer. José morre, a geração de José morre, Faraó, esse tipo de Faraó morreu. E aí outros faraós se encontraram ali, mas o Faraó começou a dizer: rapaz, esse povo está crescendo demais. Tem muitos hebreus aqui, tem muitos filhos de Israel aqui. Eu já sei o que eu vou fazer, eu vou escravizar esse povo. Porque vai que eles se voltam contra nós, e aí escraviza o povo de Israel. E aí Deus então levanta um homem chamado Moisés para tirar esse povo de lá, porque Deus havia prometido que eles iriam entrar numa terra prometida. E Deus então manda Moisés. Moisés nasce no Egito, embora ele é um israelita, e ele mata um egípcio, ele foge para o deserto. Deus disse: agora você volta para lá, para tirar o meu povo de Israel ali no Egito. E então Moisés chega para Faraó e disse: Faraó, é o seguinte, eu vou tirar o meu povo daqui. Eu vou tirar o meu povo daqui. Deus falou para tirar esse povo daqui. E Faraó não quis. Mas Deus começou a enviar praga. Eu sei que você sabe dessa história. E Deus começou a enviar as pragas começaram a entrar, e aí veio a água se transformar em sangue, as rãs, os piolhos, as moscas, as pestes, as trevas, e um monte de coisa, a morte dos primogênitos. E então Faraó se arrepende disso e disse: pode tirar esse povo daqui, vão embora. E então ali inicia a caminhada daquele povo até a terra prometida. E eles vão caminhando. Muita gente, possivelmente aí talvez, não sei se dá 1 milhão de pessoas, mas não sei quantas pessoas, mas dá muita gente que estava ali. E eles começam a caminhar no deserto, começam a caminhar. De repente, mais do que de repente, sabe o que acontece? Faraó se arrepende de se arrepender. Faraó se arrepende de se arrepender. Ele disse: mas espera aí, eu não vou deixar esse povo sair daqui não. Montou um exército bem montado, todo ele armado, cheio de revólver, de metralhadora, de um monte de coisa, e eles começam então a caminhar, e para pegar o povo de Israel, possivelmente para matar todo mundo, para destruir todo mundo. E aí, o povo de Israel, eles olham para trás, bem distante, e enxerga o exército. Gente, quando isso acontece, pior ainda, porque na frente deles tinha um mar vermelho, não tinha como correr, o mar vermelho na frente, dos lados, além dos inimigos que tinham, também tinham as montanhas, ou seja, não tem como ir para um lado, não tem como ir para frente, não tem como retroceder. E então eles começam a clamar e dizer: Moisés, e agora o que vai acontecer com a gente? Nós estamos aqui, Moisés, nos livra, nós vamos morrer aqui, vai ser um cemitério aqui dentro. Preste atenção, porque na vida nos sentimos assim, igual esse povo estava sentindo naquele momento, não sabendo o que fazer, não sabendo como caminhar. Na frente tinha o mar. Às vezes na nossa vida, na frente há obstáculos, dos lados inimigos, atrás um exército. Ah, se a gente fosse um Rambo, se a gente fosse Indiana Jones, era fácil o que fazer, mas nós não somos. Possivelmente é isso que você está vivendo, esse sentimento de não saber o que fazer.
Sabe, quando as dívidas vêm, não tem dinheiro, você não sabe que conta pagar, o que fazer, é um beco sem saída. Quando você está com uma enfermidade, quando você não tem perspectiva, quando você não consegue passar aonde você queria passar, e você vive esse momento, o que fazer quando estamos em um beco sem saída? Primeiro, e preste atenção aqui, olha para mim, primeiro, o que fazer quando nós estamos em um beco sem saída? Olha aqui para mim, preste atenção aqui. Primeiro, não queira se entregar aos seus inimigos. Não queira se entregar aos seus inimigos. Preste atenção aqui, olhando para isto. Ou seja, aqui o texto, o episódio. Não queira retroceder, não queira desistir de caminhar, fazer o que os adversários querem, se entregar, porque essa é a vontade. Quando nós estamos numa situação e não saber o que fazer, se entregar, voltar, retroceder, desistir. Leia comigo, capítulo 14, versículo 12 diz: não é isso que dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios, pois é melhor nos fora servir aos egípcios do que morrer no deserto. O que esse povo, o que essas pessoas estavam dizendo? Aqui eles estão gritando, eles estão dizendo: olha, deixa voltar para o Egito, melhor é ser escravo, deixa voltar para a nossa vidinha, deixa voltar para a escravidão. Queridos, aqui está em jogo, não é apenas a sobrevivência de um povo, mas a dignidade de uma nação, dignidade de uma nação, é isso que está aqui em jogo. Preste atenção, porque se nós não prestarmos atenção aqui, é isso que vai acontecer com a gente, da mesma forma. Olha aqui para mim, os obstáculos, não é apenas os obstáculos da vida, levam a desenvolver você para atravessar as dificuldades. Deus coloca os obstáculos, não para que você venha desistir. Sabe por que os hebreus queriam desistir e voltar a ser escravo? Porque a vida inteira, esse povo, essa geração, nasceu como escravo, vivia como escravo, a vida inteira era chicote nas costas. E aí quando eles olham esse obstáculo, eles disseram: olha, já que nós somos escravos mesmo, nós não valemos nada, vamos voltar para o que era antes. Deus deu a oportunidade para aquele povo, mas não, a dignidade não era mais o importante ali, simplesmente a covardia. Eu vou desistir e voltar para o meu vício. E assim muitos dizem isso da mesma forma. Quando as pessoas aprendem a conviver com a escravidão, aprendem a viver com a miséria, aprendem a viver com a situação, o seu cômodo, é muito mais fácil, se acomodou nessa vidinha que está vivendo, ele diz: é melhor assim. Sabe aquele viciado que quer sair do vício e não consegue? O primeiro obstáculo é dizer: eu vou voltar para o meu vício, eu vou voltar para a minha bebida, eu vou voltar para o meu pecado, porque eu sei que eu não vou vencer esse obstáculo. Ei, preste atenção aqui, os seus inimigos podem não ser pessoas, mas são os obstáculos diante de você. Os seus inimigos podem ser vozes que dizem: é melhor desistir, você não vai atravessar esse mar de problemas, desista, desista. E Deus está falando para você nessa noite, dizendo: ouça a voz do Senhor, não ouça a voz dos seus obstáculos. Os obstáculos existem, volte, e aí o inimigo fala: volte, retroceda, volte para a sua vida que te faz sofrer. Porque essa é a situação que eles estavam vivendo. Segunda, aí para a gente encerrar, em um beco sem saída. Em um beco sem saída, preste atenção aqui. Em um beco sem saída, ouça a voz do Senhor, mesmo que não entendendo, obedeça a voz de Deus. Obedeça a voz de Deus. Preste atenção aqui. Não tinha como escapar. Não tinha como escapar esse povo. Ou volta a ser escravo, ou morra no deserto, ou luta. Tinha que fazer alguma coisa.
Possivelmente eles não venceriam, talvez, o exército, mas das 3 coisas ele tinha que escolher. Mas olha só o que me chama a atenção nesse texto, que a gente não para observar. Então vamos observar aqui. Moisés diz ao povo, se acalmar, o povo está tudo ao fora. Eita, vamos morrer todo mundo aqui, vamos, coitadinho de nós somos um coitadinhos, nós somos desse jeito, vamos voltar, vamos pedir misericórdia para Faraó, vamos sofrer com os chicotes. Mas olha só o que Moisés diz. Moisés, o homem do Senhor, que viu os milagres, aliás, todo mundo viu os milagres, né? As pragas que Deus havia colocado ali, e aí Moisés disse, calma gente, calma, como cantou a nossa irmã Lu e o Bizuca cantou, né? Calma, calma, não se preocupe. Ih, que calma que nada! Acalmar como nessa hora? Mas Moisés diz, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornarás a ver. Mas olha só, o que me chama a atenção aqui é que Moisés está dizendo, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor. O que me chama a atenção é que Moisés não tinha conversado com Deus ainda. Moisés não tinha falado com Deus. Deus não falou nada com ele. Mas ele, pela fé, diz, calma, Deus vai dar um jeito, eu não sei que jeito vai dar. Sabe aquela coisa quando você está numa situação que você não sabe o que fazer? E você simplesmente diz, não sei o que eu vou fazer, mas Deus vai me dar uma solução. Deus vai me dar um jeito para sair desse beco sem saída. E aí, olha só, Moisés não tinha ouvido a Deus, mas ele cria que Deus iria dar um jeito. E aí ele vai e fala com Deus. E Deus disse, Moisés, dize ao povo de Israel, olha só o que diz, porque clamas a mim, diga a Israel que marchem. Mas pera aí, marchar para onde? Não tem como marchar pelo mar? Marchar para trás? Não tinha como marchar. E aí Deus disse para Moisés, essa vara que está na sua mão, erga a vara. E aí Deus deu essa palavra para Moisés, levanta a vara, estende o mar, e o mar se divide, e o texto diz que o mar se abriu, e eles passaram a pé seco, até atravessar do outro lado. Mas interessante, queridos, que Moisés não indagou, Moisés não questionou, simplesmente obedeceu à voz de Deus, mesmo sem entender o que iria acontecer. Nós sabemos da história, mas até então Moisés não sabia o que iria acontecer, mas ele viu que Deus ia dar um jeito, e Deus abriu o mar vermelho. Deus, ele enxerga lá na frente, e nós não. Eu na minha vida já fiz coisas sem entender, simplesmente porque Deus havia colocado isso no meu coração. Isso aconteceu. Quando a gente olha para essa história, isso também já aconteceu lá com Jesus e os discípulos. Vocês lembram lá que o Bizuca até contou essa história dos pescadores, quando Jesus ele aparece e eles estão pescando e não pegou nada, e Jesus disse, ei, vocês pegaram alguma coisa? Nós pescamos a noite inteira, não pegamos absolutamente nada. E Jesus disse, joga a rede para o outro lado, e ele joga para o outro lado e começa a puxar, e aí vem o peixe, vem pacu, vem o que mais, João Marcos aí? O que mais fala aí dos peixes aí? Piau e pintado, né? Coisa boa, caixara, jacaré, cobra, piranha, vem tudo quanto é coisa. Não, essas coisas não vem não, né? Mas vem tudo de coisa assim. Mas o que eu acho interessante é que Pedro disse, olha, sobre a tua palavra nós vamos lançar a rede. Ele quis dizer o seguinte, não vai pegar nada, mas o Senhor está mandando, então nós vamos fazer. Às vezes, a nossa vida, Deus, ele diz, lança a rede, espera. E a gente não entende por que Deus está mandando a gente esperar. A gente não entende por que esse mar está ali, por que Deus não remove o mar, por que Deus não remove a montanha, por que Deus não remove o exército que está contra mim, por que Deus não faz isto? E aí a nossa tendência é, já que eu não estou entendendo, eu vou fazer do meu jeito, eu vou fazer da minha forma, eu vou fazer aquilo que eu acho que tem que ser feito, e não ouvimos e não obedecemos a voz do Senhor. Ei, eu não sei como está a sua vida, a sua situação, eu não sei qual é o mar que você está enfrentando hoje, qual é o exército que você está enfrentando, mas eu digo algo para você, talvez o mar não vai se abrir,
Talvez Deus não vai destruir o exército que está querendo destruir você. Deus abriu o mar para ele, é verdade, mas muitas vezes não significa que Deus vai abrir o mar na minha vida. Mas uma coisa eu digo a você: Deus estará com você em todos os momentos para enfrentar os obstáculos com você. Deus não abriu o mar vermelho para Daniel, Deus não abriu o mar vermelho para aqueles jovens, não, eles enfrentaram a fornalha, ele enfrentou os leões, mas Deus estava com eles. Deus está com você, dizendo: clama a mim, eu estou com você, ouça a voz do Senhor. Nós lançamos um vídeo há alguns dias atrás no nosso canal, e ele dizia isto: que eu não desista, quando ninguém quer amar, mas que eu não deixe de amar, que eu não desista. Ou seja, nós precisamos entender que nos obstáculos que estão na nossa frente, em um beco sem saída, Deus, Ele está conosco. Eu quero concluir essa mensagem dessa noite, falando para você, conversando com você. Bom seria, preste atenção aqui, bom seria se a arte imitasse a vida naquilo que eu estou falando. O Rambo se livra do beco sem saída. Batman sempre usa o bate-cinto. Indiana Jones sempre vence o final. Rose se salva e deixa o Jack morrer sozinho, mas ela se salva. Mas, meus queridos, a nossa vida é uma outra situação. Talvez hoje você quer desistir de lutar. Por causa das adversidades. Desistir dos seus projetos. Desistir dos seus sonhos. Preste atenção. Hoje você só ouve a voz, talvez do pessimismo, mas Deus está falando com você hoje, mesmo sem entender o que Ele quer. Ouça e obedeça a voz do Senhor. Há uma história que eu quero encerrar com isto. Há uma história de uma mulher chamada Mary Ann Becker. Becker, uma grande compositora, viveu aí no século, não tenho certeza, mas creio que foi no século passado. Ela teve uma vida muito sofrida. Ela perdeu os pais. Quando ela ainda era criança, ficou órfã. Os pais morreram de tuberculose. Mas ela tinha 2 irmãos. E os 2 irmãos foram morar em um outro país por causa do clima. Mas depois de um tempo eles também morreram e ela ficou só. Mary Becker, um dia foi convidada para cantar numa igreja, numa escola dominical, e pediu para que ela compôsse uma música. E ela então compôs uma canção, e a canção que ela compôs foi da vida que ela estava vivendo. E ela então compôs essa canção: ondas do mar nos dá pavor, o céu se reveste em trevas, não temos o Salvador. Sossegai, sossegai. Nós vamos ouvir essa canção, que ela vai dizer: o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu, e aí já saiu aqui, né? Se reveste de trevas, não temos o Salvador. Mas aí a voz vai dizer: sossegai, sossegai. Vamos ouvir essa canção? E ao ouvir essa canção, que você possa fazer dela a sua oração. Vamos ouvir ela. Se o mar se revolta e as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se diga que morramos, podes assim dormir, se a cada momento nos vemos
já precisa submergir. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a nau tragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sossegai, mestre, tão grande tristeza me quer hoje consumir. Na dor que perturba minha alma, te imploro, vem me acudir. De ondas no mar que me cobrem, quem me virá valer? Não tardes, bom mestre, estou quase a perecer. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a nau tragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz vejo o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Firme ao teu lado, ó mestre, dono da terra e céu. Eu hei de chegar bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a nau tragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sossegai. Vamos orar. Quero orar por você que está vivendo um momento de aflição. Orar pela sua casa, para que Deus possa te dar também iluminação diante daquilo que você está vivendo. Vamos orar. Oremos. Querido Deus e amado Pai, louvamos ao Senhor, porque a nossa esperança está no Senhor. Por mais, ó Deus, que possamos nos encontrar num beco sem saída, por mais, ó Deus, que muitas vezes o nosso inimigo seja até os nossos pensamentos, seja as nossas atitudes, ou até mesmo alguém de fora querendo nos atingir, nós temos o Senhor em quem nós podemos buscar. Nós temos a nossa confiança e a nossa esperança no Senhor. Por isso, ó Deus, eu peço nesse momento que o Senhor visite a cada um, ó Deus, que se encontra nesse momento, na aflição, no beco sem saída, onde não tem encontrado a solução para os seus problemas. Que a graça do Senhor esteja com cada coração, libertando, tirando e dando esperança, ó Pai. Que só o Senhor é a nossa esperança. Em nome de Jesus. Amém.
Vamos orar para encerrar, vamos receber a bênção do Senhor. E não esqueça, próximo domingo vamos estar lá, mas mande para nós se você vai participar ou não, sobre o culto no carro. E amanhã, casais, vamos participar da nossa programação, tá bom? Vamos então orar para encerrar esse momento. Senhor Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor por esse culto que prestamos a Ti. Obrigado por todos os irmãos, irmãs, visitantes que participaram conosco desse momento. Obrigado, Pai, porque tudo que aconteceu aqui foi para a glória do Senhor e foi para a adoração ao Senhor. E que a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, o poder e a plenitude do Espírito Santo repouse sobre a amada igreja, hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe a todos, queridos, e tenham todos uma boa semana. Amém?